Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e de farturas o ano coroa a sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que Ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Estimados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. O poeta canta: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Portanto, meus irmãos e irmãs, sejamos servas e servos consagrados ao Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje começa com o Salmo 146. Ao testemunhar os grandes feitos de Deus, o salmista promete louvar de todo o coração enquanto viver. Também nos alerta a não pormos a fé em seres humanos, pois são mortais e não podem salvar ninguém. Somente Deus, o Criador dos céus e terra, liberta, defende, cuida, levanta seus filhos e dá comida aos que têm fome. Assim diz: Salmo 146. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei, ó meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre.
Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Destacamos o verso 1 do Salmo 146, que diz: Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Oremos. Ó Santo e Eterno Deus, grandes coisas tens feito por nós. Que todos os seres vivos, que todo o nosso ser te louve, pois vieste ao nosso encontro em todas as nossas necessidades materiais e espirituais. E para que nosso louvor seja sincero e verdadeiro, te pedimos com um coração quebrantado e arrependido, perdão. Perdão por pecarmos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Perdão por não amarmos nosso próximo como o Senhor nos amou, ao ponto de oferecer teu Filho amado em sacrifício. Tenha misericórdia de nós, pecadores, merecedores de castigo por toda a nossa desobediência. Cria em nós um coração puro, para nos consagrarmos ao Senhor de corpo e alma. Salva-nos, liberta-nos, cura-nos, protege-nos, levanta-nos na fé verdadeira, guia nossos passos ao teu reino, onde a alegria e a felicidade nos acompanharão e não haverá mais tristeza, nem choro, nem morte, mas vida para sempre. É do Senhor nosso Deus que vem a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, meus irmãos, ler a palavra de Deus que encontramos no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Nesse texto, encontramos Deus enviando o profeta Elias à casa de uma viúva pobre e milagrosamente fornece pão para ela e seu filho. Essa história ilustra a inesgotável bondade de Deus e motiva a nossa total confiança nele. Está registrado em 1 Reis 17, de 8 a 16, onde lemos: Elias e a viúva de Sarepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá, prepara a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro,
até o dia em que o Senhor fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. E o versículo destacado é o 14, onde lemos: Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. E a oração: Santo Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo o que existe, tenha misericórdia de nós. Senhor, crie em nós um coração humilde. Te pedimos perdão porque muitas vezes duvidamos do teu cuidado. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, que não faltou em nossa mesa. Em nome de Jesus. Amém. A leitura no Novo Testamento está em Hebreus capítulo 9. Aqui o escritor nos lembra que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa salvação. Não há mais necessidade de fazer outros sacrifícios. Agora, vivendo nossa fé, aguardamos a vinda de Jesus para o dia do grande julgamento, o dia da salvação de todos que esperam por Ele. Assim diz Hebreus, no capítulo 9, nos versículos do 24 ao 28, que começa assim: O sacrifício de Cristo tira os pecados. Cristo não entrou num lugar santo, feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus, para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgado por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. O nosso verso de destaque é o 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Até aqui a nossa leitura. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, o Senhor ofereceu seu Filho amado em sacrifício para tirar o nosso pecado e nos salvar. Fortalece-nos para permanecermos firmados na fé em teu Filho Jesus, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação, pois o momento de nos encontrarmos face a face contigo está próximo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A leitura do Santo Evangelho está em Marcos, no capítulo 12, versos 38 a 44. O Evangelho de hoje mostra como Jesus estava observando o comportamento das pessoas no templo. No momento, ele observou o comportamento dos escribas, ou mestres da lei, depois os ricos, ao depositarem suas ofertas. E em seguida temos a história de outra viúva pobre e a sua oferta. Assim diz: uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. E ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças.
Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão receber será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Que esta palavra aqueça nossos corações, meus irmãos, para consagrarmos a nossa vida ao Senhor, em espírito e em verdade. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a luz do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Escreveu o rei Davi no Salmo 116: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Estimados irmãos em Cristo, vamos consagrar nossas vidas como oferta ao Senhor? Como está a nossa consagração? Estamos cumprindo com nossos votos, nossas promessas de oferta a Deus? Afinal, a quem pertence a nossa vida? Tudo que somos e temos, consagramos ao nosso Pai Criador? Se as bênçãos que pedimos a Deus diariamente dependessem das nossas promessas, como seria? Mas pastor, alguns diriam, eu não tenho condições de ofertar, estou pagando muitas dívidas, não sobra nada, prometo que vou me organizar para dar minha oferta. O tempo passa, a vida passa e nada. As desculpas vêm e vão. O que se ouve e vê é que as notícias são péssimas nos últimos tempos. 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Chegou a 74% de famílias com dívidas em outubro. Os desempregados chegam a 14% da população brasileira, mais ou menos em torno de 30 milhões de pessoas desempregadas. A inflação está aumentando, o salário está valendo cada vez menos. O preço do gás de cozinha chegou a R$110, isto sem falar no preço do combustível. Estamos ficando pobres. Muitos se perguntam e dizem, estarei ainda empregado? Vou conseguir pagar as contas? Vou conseguir não deixar faltar o pão na mesa da minha família? Não tenho condições de dar oferta na igreja. Então, o que Deus tem a nos dizer? Os textos bíblicos deste final de semana são bem apropriados para o que estamos vivendo. Contém 2 histórias de viúvas pobres
que dão uma grande lição de vida para nós, quando o assunto é confiança em Deus, em meio às piores dificuldades. São histórias parecidas, há tantas que a gente ouve por aí. E se estão na Bíblia, é porque tem uma mensagem importante para nós. A primeira delas aconteceu 850 anos antes de Jesus vir ao mundo, no tempo do profeta Elias. Lemos em 1 Reis, capítulo 17, que Deus mandou esse profeta para a casa de uma viúva muito pobre e ali ser alimentado por ela. Vejam o vídeo. Vá a Sarepta, Elias. Uma mulher viúva o sustentará lá. Não me preocupo comigo, Senhor. Sim. Está bem, Senhor. Mamãe, eu estou com fome. Eu sei, meu filho. Tudo isso vai passar. Poderia me dar um copo de água, mulher? Não temos quase nada. E um pedaço de pão, se entende. É que não tenho mais pão. Estava pegando lenha para preparar nossa última refeição. Depois disso, meu filho e eu morreremos. Mulher, se me der sua comida, eu prometo, em nome do Deus de Israel, que terá suficiente e irá chover novamente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Era um tempo de grande seca e muita gente estava passando fome. Mesmo sabendo da pobreza da viúva, o profeta pediu: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscar água, o profeta a chamou e disse: e traga pão também, por favor. A viúva então disse: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias então prometeu: não se preocupe, vá preparar a comida, mas primeiro faça um pãozinho para mim e depois prepare o resto para você e para seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro. Meus irmãos, poderíamos perguntar: como assim dar primeiro para Elias? Era apenas um punhado de farinha? Daria para fazer um pãozinho apenas.
De que maneira Elias poderia afirmar que não faltaria comida? Conclusão: Deus milagrosamente multiplicou a farinha e o azeite e não faltou pão na mesa da viúva. Se fosse conosco, o que faríamos? Muitos hoje estão vivendo o tempo das vacas magras, tempos de pobreza e fome. Será que Deus vai permitir que falte o pão na mesa de seus filhos? Meus irmãos, a outra história está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, que lemos há pouco, conforme esse vídeo. Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Outra viúva, e também muito pobre, oferta tudo o que tem. Se a viúva de Sarepta deu para o profeta tudo o que tinha, essa mulher deu tudo para Deus. Ela só tinha 2 moedinhas, e no valor de hoje seria aquele punhado de farinha da viúva de Sarepta, ou seja, mais ou menos 50 centavos. A oferta dessa viúva foi notada e elogiada por Jesus. O pastor Marcos Schmidt, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, contou que um membro da sua igreja, foi a uma outra igreja e ouviu, em certo momento, o pastor fazer a seguinte pergunta aos ouvintes: se você tem uma nota de R$100 no bolso direito e uma nota de R$10 no bolso esquerdo, qual você vai dar para Deus? Alguém então respondeu com muito entusiasmo: a de R$100. E o pastor então retrucou: você não deve dar a nota de R$100. Você deve dar as 2 notas, a de R$100 e a de R$10, porque tudo pertence a Deus. Então, meus irmãos, será que as 2 viúvas não estavam fazendo algo semelhante? Algo parecido com o que o pastor estava propondo em sua pregação? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo ensina a respeito do verdadeiro culto e recomenda que todos os cristãos sejam sacerdotes. Cristãos que sacrifiquem, consagrem, dediquem suas vidas a Deus. Isto envolve o comportamento dos cristãos neste mundo, como devem ensinar, governar, servir, dar, sofrer, amar, viver e agir em relação a amigos e inimigos, a todo mundo. O que move a nossa consagração a Deus é a nossa fé ativa no amor e a nossa gratidão. Como cantamos no hino das servas: com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Meus irmãos, é o cumprimento dos mandamentos, conforme disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor divino é o dom supremo, como descreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não é orgulhoso, nem vaidoso, nem procura seus interesses, não fica irritado, não guarda mágoas, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Estas palavras, meus irmãos, significam que a consagração envolve reconhecer que somos pecadores imperfeitos e que somente firmados em Cristo poderemos nos consagrar a Deus, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. Somente conectados com Jesus, nosso Pai do céu aceitará as nossas ofertas de gratidão, a exemplo das 2 viúvas. Não é por acaso que a história da oferta da viúva pobre está registrada nas Escrituras. É preciso entender o que era ser uma mulher naquele tempo e ser uma viúva, e além disso, uma viúva pobre. Na cultura dos judeus, no tempo bíblico, a mulher não tinha nenhum direito, não podia andar sozinha na rua e dependia completamente do sustento do homem. Quando ficava viúva, não herdava os bens do seu marido. Se não tivesse pelo menos um filho homem que pudesse herdar as terras de seu pai, a viúva continuava, de certa maneira, ligada ao seu falecido marido e, de acordo com as leis, deveria esperar que algum dos seus cunhados a acolhesse. E se não tivesse nenhum cunhado, o que seria desta mulher? Pois foi uma mulher assim, completamente miserável e desamparada, sem nome, sem segurança, sem dinheiro, que passou para a história da Bíblia como alguém que fez a maior oferta a Deus, mesmo dando a menor quantia, 2 moedas, as menores que estavam em circulação na época. Sem alarde, sem toque de trombeta, como faziam os fariseus ao dar as esmolas, lançou a sua oferta, consagrou a Deus tudo o que tinha. Geralmente essa história é usada quando o assunto é mordomia dos bens, quando se quer falar de exemplos bíblicos de oferta. Quando Jesus mostra o contraste entre a oferta da viúva pobre e a oferta dos ricos, ele não está desprezando nem condenando o valor da oferta dos ricos. Ele está apenas falando da questão espiritual, da motivação, do verdadeiro significado de um cristão fazer a sua oferta a Deus. Até porque é através das ofertas das pessoas com mais dinheiro que o reino de Deus é promovido. Então, ser rico não significa ser uma maldição. Muitos são ricos porque foram abençoados por Deus. E existem muitos ricos que são consagrados na obra do Senhor. E louvamos a Deus por mover estas pessoas para promover o reino de Deus aqui entre nós. E isso podemos ver em muitas histórias da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de pessoas ricas e pobres que ofertavam de coração para a obra de Deus. Jesus mesmo recebeu apoio financeiro de algumas mulheres para o seu ministério. Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Homens e mulheres que receberam de Deus bênçãos espirituais e materiais e que servem ao Senhor em consagração. Estimados irmãos, a história das 2 viúvas pobres e sem nome, com certeza tem algo importante a nos ensinar nesses dias tão conturbados e difíceis.
São histórias sobre confiança para qualquer cristão, seja pobre ou rico. Porque o cristão, tanto pobre quanto rico, endividado ou com dinheiro sobrando, sempre terá o desafio de confiar plenamente na providência de Deus. Nunca devemos esquecer disso. É Deus quem dá emprego, casa, salário, carro, saúde. É Deus quem dá todas as coisas. Temos a tendência de esquecer disso. E por isso muitos esquecem de dedicar sua oferta como expressão de fé e gratidão, como consagração ao Senhor. Deus consagrou o seu Filho Jesus na cruz para nos salvar. Este certamente é o verdadeiro motivo que nos leva a nos consagrarmos ao Senhor com tudo o que somos e temos. Diz o Salmo 146: Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. O Senhor dá comida aos que têm fome. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, abençoados com a salvação em Cristo, unidos, vamos continuar nos consagrando a Deus em fé e amor. Deus não permitirá que falte farinha na sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro. E quando surgirem as provações, vamos lembrar das palavras do poeta no hino 170 do Inário Louvai ao Senhor. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.
Convido os irmãos agora a consagrarmos ao Senhor as nossas ofertas de gratidão. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Vamos agora, meus irmãos e irmãs, falar com Deus em oração. Ó Senhor, Santo Deus, nosso Pai eterno, honramos e louvamos o Teu nome, porque em Tua santa misericórdia nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz e em Cristo Jesus nos tornastes filhos e herdeiros da vida eterna. Obrigado também por termos o necessário e até mais do que isso para nos alimentar, vestir e morar. Quando enviaste o Teu Filho ao mundo, fizeste o melhor por nós. Agora, Senhor, firme nossa fé para nos consagrarmos de corpo e alma, promovendo o Teu reino entre nós. Chama-nos a Te servir com alegria, com os dons que nos deste. Motiva-nos a consagrarmos nossa vida com o melhor das nossas ofertas, para que o Teu Evangelho continue sendo anunciado. Dá-nos forças para vivermos a nossa fé com alegria, humildade e coragem. Que a certeza do amor de Jesus por nós nos motive a ajudar os necessitados, a consolar os aflitos, a estar ao lado daqueles que choram a morte de um ente querido. Consola os enlutados, com a esperança da ressurreição e a vida eterna. Abençoa, Senhor, o trabalho da Tua Igreja no mundo, para que muitos ouçam o Evangelho do Senhor Jesus e o conheçam como o único caminho para a vida eterna. Dá sabedoria às nossas autoridades civis, aos médicos e enfermeiros, força e coragem e proteção em suas funções. Guarda, Senhor, a nossa irmã Edna da Hora, o Wellington Santos, a Jucineia, que recebeu alta do hospital, ao pastor Martinho Hoffmann, a Emiliana, a Rayane, a Maria da Glória, o Ricardinho, a Mônica, o João e Ana Clipel, o José Carlos e tantos outros. Oramos por todos os enfermos e aflitos. Guarda-os na fé e na esperança. Louvamos ao Senhor pelo aniversário de nossos irmãos. No dia 1º, Arthur Berger Gonçalves. Dia 4, Ruth de Oliveira Rios. No dia 6, Auridete Silva e Flávia Weber. E no dia 7, Victor da Conceição Knidel. Que a Tua santa palavra ilumine a vida destes irmãos. Por tudo, Santo Deus, oramos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Estamos no
aqui nós vivemos, distantes do lar, a nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor, com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Recebam, meus irmãos e irmãs, a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Estimadas irmãs e irmãos, firmados na fé em Cristo, nos consagramos ao Senhor, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. Iniciamos os cultos presenciais aqui no templo em Salvador. Recomendamos continuar seguindo as orientações de proteção para a segurança de todos. Informações sobre a nossa congregação, acessem o site ielba.wordpress.com. No próximo domingo, dia 14, às 9 horas, teremos uma programação especial aqui na igreja. A nossa irmã Edna da Hora, enfermeira, e nosso irmão Lucas Ibrahim, que é psicólogo, irão palestrar sobre o tema Estou com câncer, e agora? Você é nosso convidado especial. Aos que apreciaram o culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 33217132. Que o nosso Pai eterno nos mantenha firmados na fé e consagrados no amor em Cristo. Amém.